construções. Ela só um minutinho. Então, ela tem uma perspectiva mais humana. O livro atual, sim, bastante atual. Desde que eu conheci a obra de Jane Jacobs, eu enxergo todos os ambientes, todos os lugares que eu vou, todas as cidades, todos os bairros, sobre a perspectiva da qual ela escreve, né? Então, discutir Jane Jacobs 60 anos depois é extremamente importante, porque certas práticas de planejamento, alguns até, como é que eu posso dizer, heranças ainda no nosso planejamento moderno ainda são vistas, né? A gente ainda vê, a gente ainda percebe construções da qual a gente desabita espaços, né? Retira aquela população que ali vive. Isso aconteceu e acontece em algumas cidades ainda. Salvador não foi diferente. Eu vou falar um pouquinho ao longo do debate também sobre a cidade de Salvador, um pouquinho sobre como ela se desenvolveu, né? Então, pensar Jane Jacobs hoje é pensar analisando essas perspectivas de que a gente ainda tem práticas do planejamento, do desenvolvimento urbano, né? Do qual a escala humana ela é posta em segundo plano, né? A escala humana, as necessidades da população, elas não são devidamente ouvidas, não são devidamente atendidas, né? Pode até haver um esforço, né? Nos órgãos públicos, há muitos profissionais capacitados, né? Não vou aqui entrar em questões políticas, enfim, mas existem muitos profissionais capacitados que também pensam sobre essa ótica, né? Alguns conhecem as obras, a obra, outros não. Mas, então, pensar Jane Jacobs hoje é analisar sobre essa ótica humana, né? Pensar que a dinâmica, pensar que a mistura de usos da vida das cidades, não podemos ignorar isso. Eu moro num bairro, por exemplo, que tem uma mistura enorme de usos, tem vida diurna, tem vida noturna, né? E isso traz isso traz um acalento, né? Então, eu vou passar a bola para o nosso colega, porque eu já estou no meu tempo inicial, mas é muito importante o debate. Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite do Marcos, né? Reli algumas questões sobre a Jane Jacobs, reli sobre o momento atual, né, que a gente vive, e como isso pode influenciar, não só agora, né, mas nas próximas gerações também. Muito obrigado, Natácia. Passo a palavra para Roberto Andrés. Muito obrigado, Roberto. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria estar aqui com vocês nesse debate tão importante, esse livro tão importante, que é Morte e Vida das Grandes Cidades, um livro que nasce disruptivo. É um livro que, quando ele foi extremamente polêmico o lançamento dele, lá no início dos anos 60, nos Estados Unidos, em Nova York, por diversas razões, né? Acho que quem está acompanhando o seminário da FAAP pode estar, né, mais inteirado desse processo, mas eu queria lembrar alguns pontos, né? Primeiro que a Jane Jacobs não era uma planejadora urbana, não era uma professora de universidade, não era formada em urbanismo, então ela era uma outsider nesse meio do planejamento urbano e do debate das cidades, ela era uma jornalista que depois de um certo período começou a trabalhar com arquitetura e com urbanismo, mas não era a especialidade dela e não era reconhecida no primeiro momento e talvez durante muito tempo como uma interlocutora, né, legitimada ali naquele debate. O segundo é que ela colocava em xeque alguns pressupostos que estavam muito em voga, né, como ideias do planejamento urbano moderno ligadas à setorização, ligadas ao uso das ruas, à questão dos automóveis e do rodoviarismo. E ela vinha se contrapor a pressupostos, a paradigmas que estavam muito presentes e muito fortes naquele momento entre os planejadores, mas ela vinha se contrapor de uma perspectiva que é muito interessante, porque ela é uma perspectiva do ativismo, né? Era uma figura que começou a pensar sobre as cidades e a falar: eu não quero que isso aconteça no meu bairro, não quero que essa transformação que está sendo feita, que na visão dela, e, né, talvez muitos de nós concordemos,
desestruturava o tecido urbano, etc., aconteça aqui. Então, são conhecidos, a gente depois pode falar sobre isso, os embates dela com o Robert Moses e essa questão do ativismo em torno da cidade de Nova York, mas é uma perspectiva ativista muito fundamentada. Né? O Morte e Vida das Grandes Cidades é um livro em que ela vai atrás de dados, ela compara. Ele é um livro que não é um livro de opinião, ele é um livro que ela busca, obviamente, colocar os pontos de vista dela, mas fundamentar os pontos de vista dela. Então, são 60 anos, para muitas cidades, né, esse debate segue, é um livro que ainda é usado, que ficou por muito tempo um pouco desaparecido, e nos últimos anos eu acho que o debate das cidades finalmente chegou na Jane Jacobs. Ela estava uns 30, 40 anos antes do debate urbano aqui no Brasil, a gente conseguiu chegar nela uns 40 anos depois, pelo menos nas universidades, em que esse livro passou a ser adotado e passou a ser uma reflexão importante. Então, muito bacana estar aqui, uma alegria estar com vocês, espero que a gente faça uma ótima conversa aqui. Obrigado, Roberto. Márcio Coelho, suas impressões iniciais sobre esse livro tão importante. Boa tarde. Boa tarde. Bom, não preciso nem dizer quão feliz eu fiquei com o convite e por essa oportunidade de a gente conversar sobre a Jane Jacobs, né, discutir esse livro que é tão importante e que foi muito marcante para mim no meu período recém-formado. Na verdade, eu queria trazer até essa questão das impressões para uma experiência pessoal que é justamente o fato de esse livro, ele saiu aqui, ele foi publicado aqui no Brasil em português em 2000, que é o mesmo ano em que eu me formei. E logo em seguida, em 2000, iniciei mestrado, embarquei no doutorado, e esse livro foi muito marcante para mim nesse período. E eu comecei o mestrado em 2001, justamente estudando as intervenções em patrimônio. E a questão do patrimônio é discutida pela Jane Jacobs, e uma das questões importantes, né, vou falar de dois aspectos principalmente. Uma das questões importantes colocadas pela Jane Jacobs entre as condições para geração de diversidade na cidade é justamente o patrimônio, né? Isso, me lembro de ter lido isso e disso ter tido, isso fez muito sentido para mim na época, claro, continua fazendo, pelo fato até o fato que a forma como ela colocava essa questão do patrimônio urbano, da necessidade de prédios antigos e ela falava de dois na segunda parte, quando ela fala das condições para a diversidade urbana, ela falava o livro traz isso, né, que é uma combinação da idade e de estados de conservação desses edifícios. E um aspecto que eu me lembro de ter sido também marcante quando ela falava sobre isso, não era só uma visão, né, de uma preocupação com o patrimônio e com a conservação desses edifícios de uma forma meio que romântica, mas ela aliava essa questão do patrimônio também à diversidade social, que essa combinação de idades, estados de conservação de diferentes edifícios também era uma forma de gerar uma diversidade social nos bairros. A gente sabe que a coisa é super complexa e tem várias questões aí para serem discutidas a esse respeito, mas isso na época me marcou muito. E é interessante que na nossa experiência na FAP, né, eu estou no 8º semestre, eu não trabalho diretamente com esse livro com os alunos, mas no 8º semestre recebo os alunos que vieram do 7º, que acabaram de ler esse livro, né, com o Marcos, com a Claudinha. Então os alunos vêm para o 8º com essa discussão muito fresca, né, e o grande tema do 8º, que é a transformação urbana, mas baseada a ideia de preservação com transformação. Isso faz com que essa discussão ela esteja muito presente também no 8º semestre, tanto nas disciplinas
não só a disciplina de patrimônio, né, de técnicas retrospectivas, mas também na disciplina de projeto, e a gente trabalhando em bairros tombados, enfim, então é uma discussão que está sempre presente. E um outro aspecto que eu queria trazer foi também uma forma como eu passei a entender, né, tem uma das questões mais conhecidas da Jane Jacobs é a história dos olhos na rua, né? E que eu passei a interpretar essa ideia dos olhos na rua de uma forma bastante diferente ao longo dos anos, justamente pelo fato de eu ter começado a me interessar pelo ativismo e pelos conselhos municipais. Essa minha experiência nesse último 1 ano e meio, vai completar 2 anos agora no Conselho Municipal, Conselho Participativo Municipal, eu comecei a perceber que o Conselho também acaba funcionando como esses olhos na rua, pela experiência que eu tenho tido de contato com pessoas que, na maior parte das vezes, eu nem conheço, nunca tive contato, mas pelo Conselho, ficar sabendo de coisas que acontecem, né? A gente trabalha na subprefeitura da Sé, é uma área grande, a área central, uma área grande, considera muita gente na cidade, e de repente a gente fica sabendo de coisas do dia a dia dos diferentes distritos que compõem a subprefeitura da Sé, e essas questões são trazidas para o conselho, gente que procura os outros conselheiros, Sim, 5 discutindo, minutos. tá? Discutindo o que está acontecendo no dia a dia da cidade, né? Então, os olhos, a partir do conselho, se ampliaram bastante e tem sido uma experiência fantástica isso. Obrigado, Marcinho. Desculpa interrompê-lo, mas assim, para a gente Imagina. manter o fluxo da conversa aqui, conforme para todo mundo entender, a gente combinou as intervenções de todos nós aqui não passarem de 5 minutinhos para que a gente possa criar uma dinâmica de debate mais interessante. Bom, eu queria, antes de seguir para a primeira pergunta, e dizer que, inclusive, quem tiver perguntas pode usar o chat para nos mandar e para mandar para os nossos convidados que estão aqui no debate. Levar a todos uma sugestão que o Davi nos fez, que aqueles que não se importarem para tornar o evento mais acolhedor, quente e humano, né, que liguem suas câmeras, porque, de fato, para nós que estamos aqui a falar, é sempre um desafio ficar falando com um monte de telinha preta com o nomezinho escrito. Então, eu agradeço ao Davi a sugestão e passo a todos e todas aqui a sugestão dele, quem puder, quem quiser se sentir à vontade de estar gravado e com a câmera ligada, contribui para que o evento se torne mais quente, mais humano. Bom, minha primeira pergunta seria a seguinte: a palavra-chave de Jane Jacobs é diversidade. Quais aspectos do livro, né, primeiro, saber se vocês concordam com isso, com essa premissa, é mesmo a diversidade? E quais os caminhos que a gente teria para pensar nossas cidades a partir dessa premissa? Abro, como sempre, com a Natácia. Aqui, Cecília. Sim, concordo, né? Ela fala da diversidade de uma forma geral, seja no uso da ocupação do solo, com os múltiplos usos, né? Uma mistura de usos, seja comercial, residencial, seja de lazer, né? Então, além da diversidade de uso e ocupação, ela também fala da diversidade da população, como o Márcio falou agora, né? Que a questão patrimonial também traz, a diferença patrimonial também traz uma diferença de pessoas ocupando um certo bairro, uma certa região. Então, a diversidade a gente também consegue enxergar nesse aspecto, né? Os olhos na rua também foi, além do balé, que ontem a Bianca, né, destacou, o balé da rua Hudson, né? É importante que os olhos na rua realmente é algo que, além de dar a segurança necessária, né, permite que a gente consiga usufruir daquele espaço, né? Como eu disse, eu moro num bairro aqui em Salvador, que ele tem mais ou menos uns 40 anos de idade. Ele foi erguido a partir
das largas avenidas, né, construídas a partir da década de 70, e hoje ele é até referência, né, porque ele tem uma vida noturna, ele tem bares para a noite, né, então, além da vida diurna, né, tem bancos, tem escolas, tem centros comerciais diversos, então você se sente um pouco seguro, né, tem órgãos públicos também, então essa diversidade transforma o ambiente, permite que você vivencie de uma forma segura, né, que você se sinta seguro, né? Os caminhos para essa diversidade é o que a gente sempre discute, né? Seja a gente discutia nas faculdades, a gente discute também nos órgãos públicos, que um deles é o uso e ocupação daquelas habitações que se encontram, por exemplo, desapropriadas, né? São subutilizadas, principalmente nos centros históricos, que a gente vê muito, né? Se a gente pudesse dar uma diversidade nisso. Tem a questão não vou nem entrar na questão da especulação, mas se a gente conseguisse, né, que o planejamento enxergasse esses espaços de uma forma mais concreta, né, que percebesse que isso é importante para o espaço, né? O nosso centro histórico aqui de Salvador, por exemplo, existem muitas ocupações. É um centro bastante visitado, mas assim, em certos períodos do dia, né? É difícil, é um pouco complicado caminhar, porque existem muitos imóveis subutilizados, né? Então, acho que um dos caminhos seria esse, né? A gente perceber esses espaços, ocupá-los, né? Promover uma dinâmica interessante para esses ambientes e, assim, a gente conseguir concretizar certos pensamentos que a Jane Jacobs já, desde lá, quando ela lançou o livro, ela já perpetuava. Obrigado, Natácia. Roberto, como é que você vê? Concorda? A diversidade é um elemento central desse livro? Na sua opinião, tem outros que importam? Como é que você vê isso? A densidade é o elemento que é combinado com a diversidade, no sentido dessa construção dessa cidade viva, né? Dessa cidade diversa e também densa, porque justamente pode ser acessada a pé e você pode fazer uma série de atividades próximas da sua casa justamente por causa dessa densidade. Vou fazer 2 comentários, um sobre a diversidade e um sobre a densidade. Sobre a diversidade, a ênfase na diversidade de usos é excelente. Ela é intuitiva para o planejamento moderno, que buscava justamente a setorização. Então, ela vem dizer o contrário, né? Ela vem dizer que não vamos separar os playgrounds do comércio, da moradia, vamos deixar essas coisas juntas, porque vai funcionar melhor, mais organicamente na vida das pessoas, e esses encontros do lazer, eles estão vinculados ao dia a dia, e a segurança está ligada a isso. E acho que isso ainda acho que hoje já é mais absorvido, né? Mas passaram-se muitos anos para que esse debate ele viesse à tona. Eu acho que uma falha do livro, né, que a gente também pode falar delas, ou algo em que ela não chega, é uma diversidade social mais ampla. Né? Embora ela defendesse uma diversidade social, não é um argumento defendido ao limite ali. Inclusive, uma crítica ao livro dela feita pelo Marshall Berman, no Tudo que é Sólido Desmancha no Ar, ele comenta justamente isso. A Jane Jacobs estava muito certa sobre tudo que ela dizia sobre o Robert Moses, mas ela não olhava para o que era um bairro negro de Nova York, com a pobreza extrema e o que era aquela vida e o que era aquela vida da rua. Isso não foi narrado no balé diário da rua dela, e isso talvez não coubesse, essa vida não coubesse nos mesmos paradigmas que ela construiu ali, acho que há um limite. E a densidade, depois a gente pode falar mais, mas é muito o meu foco de análise aqui, que é a questão da mobilidade urbana. O capítulo 18 do livro, que é a erosão das cidades pelos automóveis, né? Em que ela toca justamente nesse outro fator, né, do urbanismo moderno, do crescimento das cidades naquele momento e hoje, que é a motorização individual, que vai gerar, então, as cidades espraiadas, né, e vai gerar os subúrbios, e vai gerar os grandes áreas de estacionamento, e vai gerar aquilo que a Jane Jacobs chama de a grande praga da monotonia, que é justamente essa cidade em que você anda e não chega a lugar nenhum. Ao contrário da cidade densa e da cidade diversa, é a cidade espraiada e monótona, né? Monofuncional. Então, acho que deu, né? Não, achei que era coisa de tempo.
Mas, então, eu queria fazer esses dois comentários, assim. A densidade, ela atravessa a diversidade, acho que estão ali os dois argumentos centrais do livro, e essa questão de como o transporte é organizado na cidade, como isso acaba por interferir, né, por moldar a cidade. Ela descreve isso muito bem no capítulo 18, como que o rodoviarismo vai erodindo a cidade como que por garfadas, né? Porque pouco a pouco você vai moldando a cidade para esse modo de deslocamento e com isso você vai minando as outras formas de deslocamento que estão ligadas a essa vida cotidiana, densa, diversa, defendida, né, como uma cidade boa de se viver pela Jane Jacobs e que muitos de nós buscamos seguir também. Obrigado, Roberto. Você, Marcinho, diversidade é o tema central ou tem outros que você gostaria de levantar aqui? Não, assim, o grande tema que sempre me marcou foi justamente essa questão da diversidade no livro. Acho que esse é um dos aspectos que faz do livro, né, ele faz o livro fazer tanto sentido para nós, esse reconhecimento da importância da diversidade na cidade, essa coisa dos geradores da diversidade. Acho que mesmo com, como o Roberto falou, mesmo com as limitações, as contradições até do livro, como foi levantado até nos outros dias, né? Mesmo assim, o livro coloca essa discussão, e eu acho sempre interessante justamente esse exercício de a gente trazer essa discussão para a nossa realidade, para as nossas questões específicas também, porque discutir diversidade aqui, né, para nós, enfim, por um lado é justamente, né, quando a gente olha para a nossa sociedade, falando de sociedade brasileira de modo geral, né, nas nossas cidades de modo geral, a sociedade a gente reconhece que a sociedade é o grande potencial que a gente tem, é um definidor da nossa sociedade, né, brasileira, e ao mesmo tempo um outro traço que é fundamental para a gente entender a nossa sociedade é a profunda desigualdade que a gente vive. E essa desigualdade faz com que essa diversidade muitas vezes ela seja negada, né? O processo, o negacionismo que a gente vê tão forte, a onda negacionista que a gente vê tão forte, especialmente nos últimos anos, ela também acontece nesse aspecto de uma negação também do valor da diversidade e do valor da diferença, do encontro da diferença, que é a própria natureza da cidade. E a importância de a gente estar junto e de estar junto com o diferente, de entender o diferente, tomar esse contato com o diferente nas nossas cidades. Então, acho que é uma discussão que ela está presente, é uma discussão que eu acho que é importante de ser feita, e da gente procurar fazer esse exercício também de entender o que é a nossa própria diversidade, que ela é certamente ainda mais diversa do que essa que a Jane Jacobs fala no livro. Obrigado, Márcio. Pegando o gancho no que vocês falaram e no que vem sendo apresentado aqui ao longo desse nosso simpósio, sempre há um olhar na Jacobs como uma espécie de heroína, né? A ativista que conseguiu colocar-se diante de Robert Moses, impedir que seu bairro fosse destruído, preservou a Washington Square, conseguiu o Lower Manhattan se transformar numa highway. Enfim, de fato, esses são vitórias da Jacobs, né? Mas ouvindo-os aqui, especialmente quando vocês estavam comentando sobre os automóveis, sobre a diversidade, sempre que eu penso na Jacobs, né, eu penso numa pessoa derrotada, porque a cidade que ela, por fim, defende, como a gente pode olhar pela janela das principais metrópoles do mundo, é bastante diversificada. Eu diria que, predominantemente, o Roberto falou do modelo espraiado, diria que o modelo espraiado se transformou quase como um modelo dominante, né? Qualquer grande cidade do mundo, mesmo que tenha um centro histórico bem preservado, tem na sua periferia, no seu subúrbio, a presença de um modelo urbano totalmente diverso, totalmente distinto daquilo que a Jacobs defende, né? Essa erosão do carro que o Roberto citou, capítulo 18,
enfim, quase uma descrição das principais cidades do Ocidente, pelo menos, né? Então, eu pergunto a vocês, também não seria isso que torna a força dela hoje? Ou seja, talvez o herói, para se tornar ainda mais poderoso, precisa ser derrotado, né? Precisa ter essa coisa da queda, que sempre fascina as pessoas. Mas pergunto a vocês se faz sentido essa imagem de uma heroína tanto quanto alquebrada, né? Diante da realidade que está longe daquela que ela sonhava, imaginava, defendia nos seus textos. Faz sentido para você, Natália? Fiquei aqui pensando se faz sentido, né? Porque realmente eu boto a obra de Jane Jacobs na minha mesa de cabeceira, né? Eu considero ela, assim, não posso nem chamar de heroína, mas eu posso dizer que é uma pessoa que foi à frente do seu tempo, debateu questões super importantes sobre o desenvolvimento das cidades, né? Derrotada também, não sei, Marcos, eu não sei, o fato da gente estar aqui debatendo ela já acho que representa que ela não é 100% derrotada, né? Então, a gente está aqui 60 anos depois falando da obra dela, então acho que derrotada ela não tem muita coisa, né? Ao contrário, eu acho que é uma obra viva, algo que a gente pode se espelhar, né? Como eu disse na minha primeira fala, existem hoje práticas que a gente percebe ainda, né? A gente percebe a segregação, espaços que são dentro de uma mesma cidade totalmente opostos, e é isso que torna a cidade interessante, de certa forma, né? O que é importante da ligação entre esses espaços é que, justamente, esses espaços não sejam vazios, urbanos, sem significado, né? Sem significado e sem nenhuma perspectiva para o crescimento ou desenvolvimento de alguma coisa. Então, acho que o pensamento de Jane Jacobs deve ser ainda amplificado, né? A gente percebe aqui em certas práticas, por exemplo, aqui em Salvador, né? O metrô de Salvador, por exemplo, ele está há 7 anos em operação, né? Foi uma grande obra, teve desapropriação em alguns, além de grandes avenidas, e de pouco tempo para cá, né? Então, assim, pensar numa perspectiva, como eu disse, que eu acho que Jane Jacobs ela tinha uma perspectiva um pouco mais humana, né? Por isso que ela queria tanto essa vivência, né, próxima entre as pessoas nas calçadas. Então, eu não acho que ela tem essa derrota, acho que ela pode até estar se fortalecendo, uma heroína não percebida, então ela vem se fortalecendo, né? E eu acho que eu entendo por essa lógica. Obrigado, Natácia. E você, Roberto? Como vê? Essa é polêmica, hein? Essa é polêmica, senão não tem debate, né? A gente vai ficar senão aqui. Não tem debate. Vamos lá. Mas é curioso, né? Porque a Jacobs é ela foi tomada como heroína, mas ela nasce numa perspectiva, como eu dizia aqui no início, que não tinha, ela era assim, uma outsider, né? Ela era uma figura contra-hegemônica que foi lançar um livro completamente contra a corrente, foi detonado por alguns, ignorado por outros, e depois de muitos anos foi escrever sobre outras coisas, e o livro ressurgiu, assim, né? Passou a pautar o debate, como eu dizia, a gente alcançou o livro dela. A perspectiva dela, né? Essa perspectiva urbana, eu acho que você carregou um pouquinho nas tintas, né? Porque essas cidades europeias, elas mantiveram centros mais coesos, né, com mais densidade urbana, tem densidade urbana muito maior que a nossa, que as nossas cidades, que sim se espraiaram muito, mesmo Nova York, né? No fim, tem alguns modelos que mantiveram ali, né? Mas é curioso que eu sinto que hoje a pauta da Jane Jacobs ela parece uma vanguarda começando a acontecer, né? Então, nesse momento, a cidade de Paris está, né, nessa gestão, uma gestão de uma mulher também, né, curioso, está fazendo um trabalho que tirou 40%, 50% das vagas de automóvel do centro de Paris, né, que está reduzindo todas as ruas de Paris, exceto 2 avenidas a 30 km por hora, que está transformando a Rue de Rivoli, não sei quem conhece Paris, era uma rua cheia de carro. Quando eu fui lá, a última vez que eu fui lá, era carro para cá, carro para lá, motocicleta, ônibus. A Rue de Rivoli virou rua de pedestre e ciclista.
E Paris está sendo revolucionada por essa gestão, que é uma gestão que, né, assume essa questão de tirar o automóvel da cidade e de fazer essa tal cidade de 15 minutos, que ela fala, não sei se é 15 ou 30, está todo mundo falando disso. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Aí toda vez me perguntam, é uma boa ideia? Eu falo, é ótimo, né? Mas no Brasil, primeiro a gente tem que fazer a cidade de 2 horas, a cidade de 1h50, de 1h40. Já vai ser um grande avanço, né, Roberto? Já vai ser um grande E avanço. chegando lá. E também essa questão de 15 minutos para quem, né? Porque para muita gente no Brasil a cidade já é de 15 minutos, mas para uma maioria, a cidade de São Paulo, onde vocês estão, ela é uma cidade de 4 horas. Mas eu sinto que esse pensamento da Jane Jacobs, hoje aliado a um pensamento ambiental, né, que também era muito forte lá nos anos 60, então, curiosamente, ali eles não estavam juntos, mas eles surgiram no mesmo momento, o pensamento dos direitos civis nos Estados Unidos, antirracista. O pensamento ambiental e o pensamento urbano, eles surgem ali contra a corrente, né? E hoje essas vertentes estão juntas em algumas gestões urbanas. Eu falaria também de Barcelona, a gestão atual que tem ido muito nessa linha de priorização de espaço público, priorização de pedestre, tentar evitar a gentrificação da cidade, buscar essa diversidade. Eu já entrevistei a Janete Sanz, que é a secretária de urbanismo da prefeitura de Barcelona, e ela é uma herdeira da Jane Jacobs. Assim, você vai conversar com ela, o pensamento atualizado, com questões, obviamente, mas a raiz vem dali, né? Então, somos muitos esses derrotados, e somos muitos derrotados que, devagar, também buscam algumas contraofensivas, né? Mas você tem toda a razão que o que prevaleceu no mundo é um outro modelo, e nossa tarefa é desconstruí-lo. Obrigado, Roberto. Márcio, heroína ou derrotada? Como que você vê? Ou não, nesse caso, ou nenhuma das anteriores? Eu concordo com a Natácia. Acho que o fato de a gente estar aqui discutindo esse livro e com essa a relevância que a gente reconhece nesse livro faz da Jane Jacobs heroína, sem dúvida. Acho que tem, ao mesmo tempo, né, o Roberto falou dessa coisa dela ter surgido como uma outsider e ter levado muito tempo para ter esse reconhecimento, para esse livro ter essa força e essa abrangência que ele tem, que a gente vê nele hoje. Me lembra muito a Lina, né? Tem um fato importante, não só ela ser jornalista, ela é uma outsider na área, mas é mulher, né? Então, o próprio fato de ela ser mulher, não tenha dúvidas de que colaborou para esse preconceito, para os estereótipos, para uma diminuição também do valor do pensamento dela, sem dúvida nenhuma. Né? E eu falo da Lina porque lembro nitidamente, assim, nos anos 90, ainda a Lina quase não era discutida nas faculdades, né, de arquitetura. Levou muito tempo para que a obra da Lina tivesse o reconhecimento devido e que a gente passasse a falar da Lina, né, como enfim, como ela merece, né, como ela merece, a obra dela merece. Então essa questão do gênero, acho que faz total parte dessa discussão. E enfim, acho que é importante também, né, que a gente tenha também essa compreensão do peso que isso teve ao longo desse tempo. Acho que é um processo muito, muito demorado também. Tem outros livros que surgiram, né, tem livros fundamentais que surgiram nesse mesmo período. Outro que me marcou muito foi A Arquitetura da Cidade, do Aldo Rossi. São livros que levantam tantas questões sobre a cidade, sobre a dinâmica da cidade, mas a gente sabe que esses processos eles também são demorados, né? A gente toda uma construção cultural que vai muito além da nossa área de atuação. Providenciar os documentos pendentes. Ricardo já anexou os documentos pendentes, que é Tem algum som aberto aí. Enfim, que a gente está tratando de processos que levam muito tempo de amadurecimento, para se transformar. Obrigado, Márcio. Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta que foi endereçada ao Roberto, mas que, com certeza, pela temática, vão ser obrigatórias as intervenções da Natácia,
que está em Salvador e que lida com a realidade de uma cidade de um centro histórico poderoso, e o Marcinho, que tem todo um vínculo também com a questão do patrimônio e da história. Roberto, a Mariana Diolo te faz a seguinte pergunta. Segundo Norman Foster, 44% da energia de uma cidade é gasto em habitações e 26% em energia necessária para levar seus moradores até seus empregos e afazeres, totalizando 70%. Somente 30% é usado em comércios, indústrias e etc. Ele citou isso no Green Agenda TED Talk de 2007, Norman Foster. Pergunta da Diolo. A gentrificação dos bairros centrais afasta ainda mais os necessitados de transporte público para as periferias. Numa cidade como São Paulo, como lidar com a decadência do centro e, ao mesmo tempo, manter as pessoas que ali habitam de uma maneira mais humana? A gentrificação brasileira ela é bastante diferente também da gentrificação de Berlim, de Nova York, né? Acho que a gente também tem que olhar para esses fenômenos pelo que eles são, né? E a gente tem uma dinâmica urbana que são processos muito distintos, né? O esvaziamento, o espraiamento das cidades brasileiras se deu pelo esvaziamento dos centros, e claro que São Paulo, que tem uma dinâmica econômica e urbana forte, você tem bairros gentrificados, de fato, regiões, isso acontece, mas o processo de expulsão e de segregação, ele se dá também por outros fatores, né? Porque, de fato, a gente mantém centros esvaziados, né? O de São Paulo, nos últimos anos, começou a ser reocupado, mas a maioria das capitais brasileiras mantém centros subocupados, com imóveis vazios, né? Condições que são completamente irracionais do ponto de vista da energia, como ela começou a pergunta, né? E de toda a questão que a gente diz da diversidade urbana, da densidade, da vida urbana, etc. O exemplo de Barcelona está muito interessante. Quando eu entrevistei a Janete, eu queria contar um pouco disso para vocês, porque ela, para mim, eu fiquei brincando com ela, que ela era a Jane Jacobs atual, mas porque justamente, né, o que eles estavam fazendo, que está sendo feito em Paris, né, cada novo imóvel você precisa ter uma cota de habitação social, de modo que você começa a garantir que todas as regiões da cidade vão tendo diversas pessoas de diversas camadas socioeconômicas. Em Barcelona é um problemão a gentrificação, né, muito diferente da gente. Assim, o que ela conta é que o problema deles, inclusive, que é muito grave, eles vão fazer uma melhoria num bairro, né? Ela estava fazendo a tal da super ilha, super mansanas, 9 quadras, transformada em praça, né? Aquelas ruas deixam de ser circulação de automóvel, vira só trânsito local e vira praças, esplanadas, brinquedos, né? Então eles estavam com aquele projeto na cidade toda. Anunciavam um projeto desse, no dia seguinte vinham os fundos internacionais que compram imóvel para alugar pelo Airbnb, tentando comprar todos os imóveis ali dos vizinhos, já chegando com oferta para os vizinhos. Então, você imagina você gerir uma cidade como essa, onde a gentrificação é uma coisa assim, avassaladora, porque a quantidade, todo mundo quer ir para Barcelona, né? Todo mundo que pode, tem condição, quer ir lá passar um tempo naquela cidade tão bonita. Então, a situação é muito intensa. E o que eles vinham fazendo era, descobriram que para regular esse mercado, por exemplo, no mesmo momento, antes de anunciar uma melhoria urbana, eles anunciavam um imóvel de habitação social que eles iriam fazer ali. E, em seguida, anunciavam a transformação urbana, a melhoria ali de qualificação do espaço público. Somente o fato de ter um imóvel com pessoas pobres já arrefecia o ímpeto do mercado para sair comprando todos os imóveis ali, porque o fato de existir um imóvel de habitação social reduzia o interesse, o preço do mercado ali. A gente vê como que as coisas são perversas e são reproduzidas de maneira muito perversas, né? Mas respondendo para São Paulo, acho que a coisa mais importante das cidades brasileiras hoje, eu entendo que é programa de habitação social nos centros e ao longo das grandes redes de transporte público, permitindo que a população que hoje está localizada nessas regiões tão afastadas possa ir se recolocando dentro de territórios
com acesso mais fácil às zonas de serviço, regiões de serviço, comércio, emprego, etc. Além de, né, essa coisa toda da cidade policêntrica, de dispersar, de criar outros centros mais vivos para que não fique criando esses enormes trajetos centro-bairro, né? Eu acho que esse que é um caminho assim bem, na minha visão, bem consolidado no debate do planejamento urbano. Não sei se os colegas do debate têm ponderações, mas e é curioso porque eu acho que ele bebe da Jane Jacobs, né? Assim, essa visão que eu acho que é muito consolidada da cidade policêntrica e da reocupação dos centros e de colocar dentro dos eixos de transporte certo adensamento urbano, por mais que ela não falasse exatamente disso, bebe dos princípios de cidade que ela elaborou ali no Morte e Vida. Obrigado, Roberto. Natácia, quer comentar essa questão da gentrificação, talvez trazendo para a gente o quadro de Salvador? Como é que você vê isso em Salvador? Salvador não foi muito diferente, não, das outras realidades de cidades brasileiras, né? A gente tem um centro histórico riquíssimo em patrimônio. Não sei quem conhece, né? O Centro Histórico, já vem em Salvador, o Centro Histórico de Salvador é uma área muito, muito bonita, assim, tem um conjunto arquitetônico muito interessante, mas o crescimento da cidade, né, com o advento o plano urbanístico aqui da construção de grandes avenidas descentralizou, né? Foram surgindo novos bairros, novos espaços, né? A cidade se expandiu a nível do litoral. O bairro que eu resido mesmo é um reflexo disso, né? Então houve um esvaziamento do centro. Existem hoje ainda muitos imóveis que estão que ainda precisam de uso e ocupação, né? Estão subutilizados, até abandonados, né? Então, realmente, o centro teve um período, não sei se foi na década de 90, que realmente o centro estava muito decaído, mas hoje a política, os órgãos públicos existem, órgãos específicos para o Centro Histórico de Salvador. Tem recentemente, acho que tem uma semana, foi inaugurado o Centro da Música, né? E fica numa região. Salvador, ela é dividida em cidade alta e cidade baixa, né? O Centro Histórico fica na cidade alta e temos a cidade baixa com o mercado modelo, o comércio. Então, é uma área que vem se reinventando aos poucos. Esse Centro da Música, ele fica ali nessa região histórica, né? Então, há esse processo aconteceu aqui também, né? Então, não foi diferente. A gente sempre fica na esperança de que o desenvolvimento, a ocupação retome para aquele espaço, né? Por ser uma área realmente que é convidativa demais, né? Até nós que somos moradores, vamos lá no Centro Histórico de Salvador, mas foi um processo que aconteceu aqui também, né? Não foi diferente. Obrigado, Natácia. Márcio, como é que você vê essa questão da gentrificação, São Paulo, Brasil? Eu concordo com os dois, concordo com a Natácia, com o Roberto. Quando o Roberto fala da nossa, como a nossa gentrificação é muito diferente, né, do caso europeu, sem dúvida nenhuma, e tem tudo a ver com aquilo que eu falei inicialmente a respeito das nossas desigualdades profundas, né? Isso em Salvador mesmo é um caso, né, super conhecido, todo o processo que aconteceu no Pelourinho, de expulsão da população pobre, porque tem esse dado, né, quando a gente fala de esvaziamento dos nossos centros urbanos, é um esvaziamento de determinadas atividades e é um abandono por parte da população, né, e geralmente quem permanece nesses lugares é uma população mais pobre, né? Então, isso é uma coisa que a gente vive até hoje, né? Isso é muito comum, e as políticas que lidam e que de uma certa forma, quer dizer, não lidam, mas que vão propor a expulsão dessa população mais pobre, elas continuam acontecendo, né? É um tipo de ação que era muito comum na Europa mesmo, no pós-guerra, até os anos 60, 70, que eram as ações de renovação urbana e de revitalização urbana, que era
baseados na tábula rasa, né, de demolição total dessas áreas, expulsão da população, que passa a ser contestada justamente nos anos 60, e, na verdade, a gente, apesar de Constituição de 88, apesar do Estatuto da Cidade, as nossas cidades continuam reproduzindo muitas vezes essas políticas, né, a política de expulsão dessa população mais vulnerável. Exemplo disso é o Nova Luz de 2005, super recente, que na prática era um projeto de gentrificação proposto pelo poder público, né? Então é o poder público gerando a gentrificação com dinheiro público, né? E que, apesar de o Nova Luz ter sido, enfim, engavetado, né, ter sido enterrado por uma oposição da própria população local, que se organizou, associação de moradores, de comerciantes, na prática isso continua acontecendo. A gente acaba de ver a demolição completa de uma quadra inteira lá nos Campos Elíseos, pelo próprio governo, e com expulsão, enfim, a expulsão daquelas pessoas que estavam ali no meio da pandemia, e isso e demolição em um bairro que até hoje é um estudo de tombamento desde os anos 80, né, que não foi finalizado propositalmente, e essas demolições acontecendo inclusive sem anuência dos órgãos de preservação. Então, na prática, agora mesmo a gente está vendo isso acontecer. Então, são práticas que elas permanecem, que elas vão sendo reproduzidas e são muitas vezes naturalizadas, vistas como se fosse algo normal pela nossa sociedade, porque, afinal de contas, é um lugar problemático, é um lugar cheio de, enfim, conflitos, e a gente tem como parte da nossa cultura, na forma como a gente vê a nossa cidade, também esse lado de enxergar a tábula rasa como solução para as nossas cidades. Isso, acabei de escrever um artigo falando sobre isso, né, do valor da tábula rasa e como ele não só faz parte da cultura dos arquitetos, né, dessa coisa da contínua demolição da cidade, a contínua reconstrução da cidade em cima dela mesma, mas como isso faz parte da cultura geral da sociedade, né, andar pela cidade e falar a única solução para isso é demolir tudo e fazer tudo de novo. É a mentalidade da tábula rasa que está presente no nosso dia a dia. Né? Obrigado, Márcio. A tábula rasa, no nosso coração, pulsa um coração moderno. A gente gosta. Nós fomos Até educados, quando, né? Nós fomos educados a ver o plano Voisin do Corbusier, que derruba metade de Paris para criar um monte de torres de 300 metros de altura, como um exemplo de ótima qualidade de projeto urbanístico de excepcional qualidade. Né? Não é à toa que a gente pensa tanto na tábula rasa. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso debate. E antes da gente finalizar, quero deixar a palavra com cada um de vocês para suas considerações finais. Natácia. Obrigada, Marcos. Bom, eu estava aqui pensando como essa discussão hoje está sendo importante, né? Até no meu modo de pensar, voltar a pensar um pouco, né, na questão urbana, né? Quando eu li a Jeanne Jacobs pela primeira vez, eu não tinha noção da importância, né, do livro, né? Então, ao longo da leitura é que eu fui entendendo que o pensar nos espaços urbanos não é só destruir para construir, né? A gente precisa analisar todo o contexto a nível social, a nível econômico, a nível arquitetônico, para poder desenvolver cidades interessantes, cidades habitáveis, cidades mais humanas, né? O momento atual, o momento que a gente vive a nível de saúde, a nível de governo, faz a gente repensar vários aspectos da vida, né? Um deles é até a questão das relações humanas mesmo, né? Tudo que a gente teve que passar para poder continuar a viver. Agora eu sinto agora que as pessoas estão numa ansiedade de vivenciar as cidades, né? Eu saio nas ruas, as pessoas estão ansiosas, querendo ir para os lugares, querendo preencher os espaços vazios, né? Então,
voltar esses pensamentos, voltar essas discussões, voltar a enxergar nessa perspectiva é muito, muito bacana. Eu estou muito feliz de ter participado, agradeço, né, o convite novamente. É importante saber que nossas universidades ainda debatem, questionam, marcam eventos desse porte para tratar de uma obra tão importante, né? Heroína ou não, né? Vale a pena. Então, deixo aqui meu agradecimento novamente, que a gente sempre perceba as cidades, vivencie nessa perspectiva, os olhos na rua são importantes, o balé é bastante importante, a troca é importante, então sigamos aí na perspectiva de alcançar, né, esse caminho. Muito obrigado, Natácia. Meu caro Roberto, suas considerações finais, por favor. É ótimo estar aqui com vocês e aproveitar esse gancho da Natácia, que é muito interessante, né, para o momento que a gente vive. Porque quando a gente teve a pandemia, o início dela, né, foi muito debatido, eu mesmo participei de debates sobre isso, se o modo da cidade densa estava em xeque, né, visto que, naquele momento, todo mundo foi buscar o espraiamento. Né? Quanto mais espraiados, melhor, porque mais distantes o vírus ficava um do outro. No entanto, eu desconfiava, né? Embora parecia ali naquele momento que um outro modelo podia estar surgindo, né? Desconfiava que a gente iria retornar para o modo adensado, porque é um modo que faz muito sentido, né, para uma vida cotidiana. E eu estou esse semestre em Lisboa, finalizando aqui uma pesquisa, e aí estou podendo viver uma pós-pandemia, estava contando para o Marcos antes, porque aqui tem 85% da população com a segunda dose e a vida já voltou, está tendo bar, show, teatro, tudo. E as pessoas na rua e voltando a viver, e aqui vivendo uma cidade densa, né, que por mais que tenha todos esses conflitos aí, é uma cidade que esse uso diverso e denso da rua, ele acontece em muitas regiões da cidade com muita força e muito gostoso de estar. Né? Então, eu sinto que continuaremos no debate da diversidade, da densidade. Vamos ter que aprender a lidar, se tiver outras pandemias, com isso. Talvez criar mais espaços entre, mas sinto que esse debate não se encerra nem muda tanto quanto se conjecturou, principalmente no início da pandemia, que parecia que ela ia revolucionar nossos modos de vida. Estamos aí de novo aqui, eu sinto que as coisas realmente estão no caminho que elas eram antes, e acredito que isso nas cidades brasileiras já está chegando também. Muito obrigado, Roberto. Márcio Coelho, suas considerações finais, por favor. Não, eu, sem dúvida nenhuma, acho eu, como todo mundo aqui, estou morrendo de saudade da sala de aula, de encontrar todo mundo, e acho que isso a gente não vai conseguir mudar esse sentimento tão cedo. Eu acho que tem um lado, assim, apesar disso que eu acabei de falar antes, que às vezes é um pouco, né, desesperador, é muito cansativo essa coisa de a gente ver os mesmos modelos sendo reproduzidos e modelos obsoletos, fórmulas que a gente já sabe que vão ser desastrosas lá na frente. Apesar disso, eu sou um otimista. Eu vejo nesses últimos 20 anos aí de formado e 20 anos desse debate que a gente vem fazendo em cima desse livro e de tantos outros textos tão importantes, a gente vê nitidamente muita coisa mudou na nossa cidade mesmo, aqui em São Paulo, né? Essa volta, redescoberta, pelo menos para uma parte da população, essa volta para a rua, enfim, e um olhar também mais generoso para a cidade, uma discussão que se amplia a respeito da cidade e sai do meio acadêmico, né, que de repente você vê questões sobre a cidade sendo debatidas de uma forma super calorosa, enfim, de diversas formas. Eu acho isso muito rico, muito importante. Né? Então, momentos como esse, eu acho que são fundamentais, a gente fazer essa discussão na sala de aula, a gente fazer essa discussão num ambiente como esse e levar essa discussão para fora também, né, foi o que me motivou a ir para os conselhos, a poder também
ajudar a qualificar essas discussões. Então, poder tratar de assuntos como esses lá nos conselhos, e que tem gente de tudo quanto é, né, área, de tudo quanto é origem, participando dessas conversas, e trazendo questões da vida real, né, para esse debate, é uma coisa que me move, me anima e me instiga a participar cada vez mais. Então, acho que esse é o valor, né? Acho que é por essa inspiração que a Jane Jacobs traz, e ela como ativista, né, como esse ativismo direto, esse confronto e essa saída nas ruas, é uma grande inspiração, sim, e é por aí que a gente tem de continuar. Muito obrigado, Natácia Gavazza, muito obrigado, Roberto Andrés, muito obrigado, Márcio Coelho. Foi um privilégio poder tê-los aqui, ouvi-los. Vocês fecharam com alto brilho o nosso primeiro simpósio de arquitetura e urbanismo da FAAP, que discutiu ao longo dessa semana os 60 anos de morte e vida das grandes cidades americanas, que o título em português deu uma comida nisso, tá? Morte e vida das grandes cidades norte-americanas, né? Ou estadunidenses, talvez fosse mais correto, né? Morte e vida das grandes cidades estadunidenses. Um livro muito importante, um livro central para a gente discutir, por tudo que vocês colocaram aqui. Agradeço demais a participação de vocês. Quero aqui lembrar que a gente daqui a pouquinho vai pôr o QR Code na tela e peço para todo mundo ter o aplicativo da FAAP instalado para poder aproveitar e já tirar o seu certificado. Quero também fazer o convite para o segundo simpósio de arquitetura e urbanismo da FAAP, que se realizará no ano que vem. Atentos aí, ainda não temos a data precisa, mas fiquem atentos aos nossos comunicados. E que nós gostamos muito de livros, e o ano que vem tem um outro livro que completa uma efeméride importante, 50 anos de Aprendendo com Las Vegas, que diria, quase que a antítese do que nós debatemos aqui. Eu diria que lá talvez ele não seja herói, mas ele talvez seja um ganhador, né? Acho que Venturi, Scott Brown e Eisenhower não são lá muito heróicos, aliás, eles preferiam se chamar de feios e banais, mas certamente a cidade que eles descrevem é também importante a gente entender, e isso estará em debate no ano que vem. Fica aqui já o meu convite para 2022, para o segundo simpósio de arquitetura e urbanismo da FAAP. Atentos e até não percam. Prometemos fazer um evento tão instigante quanto foi esse. Muito obrigado, Natácia Gavazza, muito obrigado, Roberto Andrés, muito obrigado, Márcio Coelho. Foi um privilégio poder ouvi-los. Agradeço a todas e todas que ficaram aqui com a gente ouvindo essa conversa deliciosa, que eu entendo tenha sido bastante instigante, informativa, trouxe muitas coisas para a gente pensar. E é isso. Uma boa semana a todos, um bom feriado, saúde para todo mundo. Um abraço. Marcos. Oi. Parabéns. Oi, dá para me ouvir? Você está mudo, Marcos? Você tá mutado. Dá para ouvir, mas eu não consigo identificar com quem eu falo. A Letícia. Fala, Letícia. É Letícia. É que tá travando aqui para mim, a tela não abriu o QR Code. Vou pedir, Rodrigo, você, por gentileza, põe na tela de novo, por favor. Vamos deixar mais alguns minutinhos aqui para todo mundo tentar fazer. Fiquem tranquilos. Tenta aí, Letícia. É que o aplicativo da FAAP não estava abrindo. Agora foi. Obrigada, viu? Imagina, Letícia. Um abraço. Tchau. É isso? Só tem nós dois aqui agora? Acabou. É isso aí. E a Júlia. Mas acho que a gente pode terminar. Tá bom. Um abraço, Rodrigo. Muito obrigado. Até mais. Valeu. Tchau. Até mais. Tchau.